Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesta aula, iremos continuar com o tema Sistema de Numeração Decimal. Bem, na aula anterior, a gente já estudou um pouco sobre as características do sistema de numeração decimal. Nós vimos que o nosso sistema de numeração é de base 10, ou seja, é composto por 10 algarismos diferentes que representam qualquer quantidade. Preste atenção nessa situação problema. Como representar nos dedos uma dúzia de laranjas? Então, como é que você vai representar nos dedos uma dúzia de laranjas? Temos aqui uma dúzia de laranjas. Ora, somente com as minhas mãos eu não conseguiria representar uma dúzia de laranjas. Então, eu iria precisar da ajuda de um colega para representar as duas laranjas que faltam, certo? Para indicar essas 12 laranjas. Aqui nós temos o número 12. O que isso significa? Dizer que não é necessário eu ficar utilizando as mãos, certo? E desenhos para indicar essa quantidade. Eu posso utilizar símbolos, ou seja, os nossos símbolos são os nossos algarismos, o 1 e o 2, e o valor posicional, aonde o número que está à esquerda do outro indica que ele é multiplicado por 10. Ele é 10 vezes maior que o anterior. Ou seja, aqui, este número eu posso representar o número 12 como uma dezena e 2 unidades, aonde o 2 indica a quantidade de laranjas que sobrou, da minha contagem de 10, que sobraram, e o 1, uma dezena. Temos aqui outro exemplo, outra quantidade de laranjas. Aqui nós vamos agrupá-las, de 10 em 10, por meio de dezenas. Então, podemos agrupar aqui em 3. Aqui não foi possível, formar uma dezena, então sobraram 4 unidades. Então, nós temos 3 dezenas nessa situação e 4 unidades. Ou seja, 3 grupos de 10 e 4 grupos de 1. Então, formaram 34 unidades ao todo. Características do sistema de numeração decimal. Como já discutido, 10 unidades formam. Aqui nós estamos vendo por meio do material dourado. Nós temos 10 cubinhos e 10 cubinhos irá formar. Vamos lá? Então, uma dezena. Da mesma forma, nós podemos dizer que 10 dezenas é igual a, então 10 dezenas nós vamos formar, se eu tenho 10 grupos de 10 aqui, utilizando o nosso material dourado, nós iremos formar, pensaram? Isso mesmo, uma centena. E 10 centenas formam 1 milhar, ou seja, 1000 unidades. Aqui nós temos um exemplo do material dourado e vamos compor um número através desse material. Então, para isso, a gente tem que analisar quanto vale cada barra, cada placa e cada cubinho. Então, aqui nós temos 2 placas de 100 formando 200 unidades. 3 placas de 10 formando 30 unidades. E 5 unidades de cubinho, ou seja, 5. Então, 200 mais 30 mais 5 forma-se 235. Então, a gente compôs aqui 235. Esse número é formado por, então vamos analisar aqui as unidades, as dezenas, as centenas que compõem esse número. Então, qual dessas alternativas você julga como correta? Então, pense, analise, pause o vídeo um pouquinho. Então, agora vamos analisar. Se a gente for considerar apenas as unidades, realmente, aqui nós temos 235 unidades, nós temos 235 cubinhos. Se formos considerar apenas as dezenas,
aqui, ó, nessa placa de 100, nós temos 10 barras, ou seja, a gente tem 10 dezenas, aqui mais 10, ou seja, 20 dezenas, e aqui mais 3. Então, 20 mais 3, 23 dezenas. Então, a alternativa B está correta também. A C, 2 centenas. Então, de fato, aqui eu tenho um bloco de 100, mais um bloco de 100, 2 centenas. E o restante não chega a formar um bloco de 100. E eu posso detalhar como unidade, dezena, centena, certo? Então, aqui eu tenho 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Então, a gente pode considerar que todas essas questões estão corretas. Então, o valor de um logaritmo, ele depende do lugar que ele ocupa. Como a gente pode ver aqui, 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. O que isso significa dizer? Que, de acordo com a posição, cada algarismo tem um valor. Este 2 indica dois grupos de 100 e vale 200 unidades. O 3, 3 vezes 10 e vale 30 unidades. O 5, 5 vezes 1 e vale 5 unidades. Ok? Tudo certo até agora? Então, vamos praticar. Complete o quadro de valor posicional. Então, aqui nós temos 84. Então, como completar corretamente? Então, a gente completa, ó, é interessante a gente se atentar que a gente tem que começar da direita à esquerda, para a esquerda. Então, coloco o 4, depois o 8, e aí você tem a opção de deixar esse quadro aqui das centenas sem nada ou colocar o 0. 130, né, da direita para a esquerda. 263, 6. E também a gente tem a opção de não colocar nada ou colocar o 0. E 401. Então, a gente completou o nosso quadro. Tudo beleza até agora? Então, vamos dar continuidade. Qual o valor posicional do 5 em cada número da tabela abaixo? Então, nós estamos vendo aqui vários números. Todos esses números têm um algarismo 5, só que dependendo da posição, né, que o 5 ocupa, ele vai ter um valor. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 formas para colocar esse valor posicional. 51. Ó, observem que até na nossa pronúncia, ó, 51, né, já dá para saber que esse 5 equivale a 50. 254, na pronúncia também, já dá para saber. Ou você pode detalhar, né, colocando unidade, dezena, centena. Como o 5 ocupa a casa da dezena, então é 5 vezes 10, ou seja, 50. Outra forma é você contar com os zeros que estão após o número que a gente está se referindo. Por exemplo, o 5. Quantos números tem aqui? 3. Então, a gente completa com 3 zeros. 5.000 é outra forma. Aqui, ó, já é 5.000. Ou a gente colocar unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, se o 5 ocupa a casa da unidade de milhar, então significa que é 5 vezes 1.000, ou seja, 5.000. 549, 500, 615, 5. Ok? Vamos ao próximo exemplo. Componha os números abaixo. Então, nós temos aqui um número na forma decomposta e a gente vai compor, né? Vai unir esse número. 300 mais 40 mais 6, 346. 600 mais 40 mais 8, 648. 900 mais 80 mais 7, 987. 500 mais 40 mais 9, 549. 600 mais 0 mais 9, 609. Vamos para a próxima questão agora. Agora nós vamos fazer o inverso. No exemplo 3, a gente compôs. Agora a gente vai decompor. Decompõe os números abaixo. 12. 10 mais 2. 333. 300 mais 30 mais 3. 928. 900 mais 20 mais 8. 590. 500 mais 90. 609. 600 mais 9. Ok?
Então, agora nós vamos praticar, né, resolvendo a lista de atividades, né, que já foi repassada. E seguem-se as mesmas recomendações. Fique em casa, estude e até logo!